e graças a Deus. Glória a Deus. Mateus, antes de mais nada, eu queria que você falasse para o pessoal um pouco sobre a sua vida sem Cristo. Como você era antes de conhecer Jesus. Que anteriormente ele estava frisando e me perguntando um pouco da minha vida sem Jesus, um pouco da minha vida sem Cristo. E eu quero trazer para vocês essa noite que a minha vida sem Cristo, ela não é nada diferentemente da vida que você um dia teve sem a palavra de Deus. Como vocês podem ter percebido aqui na descrição da nossa live dessa noite, eu tive um problema com dependência química há mais ou menos uns 7 anos atrás, mas graças a Deus eu pude vida. Mateus, como foi essa fase que você viveu? O que eu quero que você entenda nessa noite é que foi semelhante a qualquer fase que você tenha vivido sem a presença de Deus na tua vida, na minha vida. Totalmente sem rumo, sem perspectiva, vivendo uma vida que aos meus olhos e ao meu coração, talvez ela poderia ser prazerosa, talvez ela naquele momento estaria me trazendo benefícios, mas a palavra de Deus, ela diz que o Senhor, Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então eu tive o privilégio de ser um escolhido de Deus nessa terra e entender, acima de tudo, aquilo que Ele um dia queria da minha vida. Amém? Glória a Deus. Parou por aí? Sim, bastante coisa. Senhor. Amém. Bom, vamos mais um pouquinho então. Então, pulamos aí da parte da vida sem Cristo. Então, fala um pouquinho sobre a transformação. O Mateus, aquela metanoia que teve entre o Mateus antigo e o novo Mateus. Bom, eu, no ano de 2014, eu vou usar alguns termos que talvez você que está nos assistindo possa se espantar, mas as pessoas que vivenciaram comigo esse momento e presenciaram, elas sabem um pouco mais daquilo que eu vou estar falando um pouco agora. Eu, em meados de 2014, mais ou menos no meio do ano, foi quando eu tive uma das minhas piores recaídas. Poxa, Mateus, mas olhando para ti hoje, eu não consigo identificar essa pessoa. Pois é, para que você olhe para mim e identifique em mim a obra que Deus pode fazer também na tua vida. Independentemente daquilo que você um dia viveu, independentemente dos caminhos que você um dia andou, se você aceitar que Cristo passe pela tua vida, assim como um dia eu aceitei que Ele passasse pela minha, a restauração ela pode vir por completo na tua vida também, assim como foi comigo. Voltando ao assunto, meados de 2014, mais ou menos ali por volta de junho, julho, foi quando eu tive algumas das minhas piores recaídas. Trabalhava em uma empresa a qual estou até hoje, renomada, uma empresa de nome, e eu fiquei alguns dias sem trabalhar. E depois de eu ter vivenciado esses dias sem o meu trabalho, sem ir até o trabalho, sem dar uma satisfação, eles me chamaram até lá e me ofereceram ajuda. E de prontidão, após várias tentativas frustradas de parentes, de pessoas ligadas a mim, eu aceitei. E ali eu já venho a entender hoje que Deus ele já iniciava na minha vida uma trajetória e um projeto maravilhoso para que eu estivesse aqui hoje diante de vocês. Desde então eu aceitei essa ajuda, eu aceitei esse auxílio. A minha família de prontidão me ouviu, ficou o tempo todo ao meu lado, e isso é muito importante. Há duas colunas primordiais, há duas colunas essenciais para que aquela pessoa que, eu não estou dizendo diretamente ao vício das drogas, mas para que toda aquela pessoa que esteja escravizada, pastor, em algum vício, em algo, é necessário que ela tenha um relacionamento e um vínculo com Deus, e acima de tudo, que a família nunca venha a abandoná-la. Ah, Mateus, mas para você é fácil falar, porque você internou pela primeira vez, porque você quis, aí a sua família te apoiou e você mudou de vida. O que eu quero que você entenda nessa noite: quantas vezes você falhou com Jesus e Ele nunca deixou de te amar? Quantas vezes você falhou com Ele? Você poderia ter aberto mão de algo para si próprio, para fazer a vontade dEle, e você falhou com Ele e Ele nunca deixou de te amar. Então que você não coloque impossibilidades no que é possível para Deus, que você não bloqueie o acesso entre a pessoa que um dia precisa de ajuda e a presença de Deus. Talvez... Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha para mim só, para que eu possa saber que vocês estão entendendo.
Tá travando a conexão? Eu preciso só que vocês me avisem, por gentileza. Glória a Deus, irmãos. Sai do Wi-Fi, usa o Wi-Fi. Vou sair também, botando dados. Alguém mandou alguma coisa, Ana? Bom, pessoal, a gente vai manter qualquer problema com a conexão. A Ana Paula está aqui, a esposa do nosso pastor Guilherme. O pessoal, vai mantendo a gente informado. A Ana Paula está aí na retaguarda. Se você vê que está dando algum problema de internet, de tá travando ou o áudio sumir, fala pra gente aí que a Ana Paula está acompanhando vocês, está acompanhando os comentários de vocês para ajudar a gente aqui, tá? Glória a Deus, irmãos. Vamos continuando então. Como eu estava dizendo, irmãos, a minha trajetória na casa de recuperação que eu passei, para quem não conhece, para quem não teve a oportunidade de vivenciar esse momento comigo, foram 7 meses de internação em uma casa de recuperação na cidade de Rio Claro, chamada Comunidade Terapêutica Peniel. Foi um lugar onde eu tive um encontro com Deus. Estava compartilhando com o meu pastor agora há pouco aqui, algumas experiências que ali dentro eu tive. E a maior delas foi a luta entre a vontade de Deus e a vontade da minha carne. A vontade de prevalecer para que se cumprisse em mim aquele projeto que Deus estava ali iniciando, e a vontade da minha carne para que eu estabelecesse no meu coração que eu já estava pronto para voltar, sendo que era uma cilada do diabo para ceifar a minha vida e para me fazer com que eu retornasse àquele mundo de escravidão que eu vivesse. Enfim, passado esse tratamento naquele lugar, eu verdadeiramente tive um encontro com Deus. Eu fui batizado às águas, eu fui batizado pelo Espírito Santo. A minha família aqui fora, ela foi toda restaurada através das minhas orações dentro daquele lugar. E foi o início de um projeto de Deus na minha vida. E é essencial, irmãos, que talvez você está nos assistindo porque você viu que nós trataríamos sobre esse problema. Mas eu falo por experiência própria. É essencial na vida de um ex-dependente químico que a presença de Deus permaneça com ele. E que pessoas ao redor dele sejam levantadas para interceder e para cuidar dessa pessoa. É uma experiência que eu tive há algum tempo, que me doía muito, mas eu plantei aquilo. Eu compartilhei com o meu pastor também que ao sair da clínica, eu tive que entender que quando eu entrei para o tratamento, eu deixei aqui fora uma imagem muito ruim de mim. E que não adiantava nada que eu dissesse ao retornar, ou até mesmo em meio ao tratamento, que poderia fazer com que a minha família acreditasse em mim. E é isso que nós temos tentado fazer até hoje. Nós temos tentado impor uma situação que nós estamos vivendo, mas nós não estamos demonstrando viver aquilo. E é essencial para que não gere dúvida no coração de quem está próximo a nós. Foi necessário, irmãos, que os 7 meses se tornassem 2 anos e 7 meses. Porque a retomada da confiança aqui fora, ela foi mais demorada do que o tempo que eu tive para perder essa confiança. Para vocês terem uma ideia, quando eu retornei do meu tratamento, eu tive que conviver 1 ano de eu chegar em casa e o meu pai procurar a carteira dele aonde estava e esconder. Me doía, irmãos, eu ia para o quarto, eu chorava, mas eu sabia que aquilo tinha sido algo que eu plantei. Foi uma consequência de uma vida ruim, de uma conduta errada que eu tive, mas eu sabia que aquele que me colocou para viver aquele propósito, que aquele que me encorajou a mudar de vida, era aquele que permanecia comigo no oculto do meu quarto enquanto eu chorava. Era aquele que nunca me abandonou e que até hoje ele caminha comigo, ele caminha com você, ele caminha com a sua casa, ele caminha com você por onde você andar. Porém é necessário que você entenda que você tem que se posicionar, que você tem que, quando Jesus ele te chamar para andar sobre as águas, você tem que sair do barco e caminhar em direção a Ele. Por um bom tempo da minha vida, a limitação que eu vivia para que eu não andasse até Jesus, era basicamente o vício que eu enfrentava. Irmãos, e eu quero que vocês entendam algo nessa noite. Eu compartilho muito com as pessoas que me procuram referente a vício, a conduta de pessoas que estão propícias à recaída.
que você possa se atentar, porque o uso, o ato, ele é apenas os finalmente de uma recaída que há algum tempo já começou. A recaída de um ex-dependente químico, a recaída de um ex-dependente alcoólico, a recaída de alguém que era viciado em jogo, ela começa já há algum tempo antes. Como assim, pastor? Quando você olha para ela e se depara com uma pessoa mentirosa, com uma pessoa manipuladora, com uma pessoa que já não esboça confiança para você. Então que você possa entender qual a conduta que você, desde intercessor, tem que ter até a você, que um dia chegou ao ponto que eu cheguei, para que você mantenha firme a confiança das pessoas que estão próximas a ti. Amém, pastor? Deus, bastante coisa, né? Pois é. Conta pra gente então um pouco mais sobre o contato com a Francine, quando vocês se conheceram. Bom, pastor, meu tratamento ele iniciou em agosto de 2014 e ele teve fim em fevereiro de 2015. Eu entrei dia 2 de agosto de 2014, eu tenho certeza que a minha mãe está nos assistindo, e eu falo que foi uma data que nos marca até hoje, porque é o dia do aniversário dela. E eu até me emociono, porque eu me recordo que naquele dia ela me levou até a clínica, ela me deixou lá, e eu chorando abracei ela e disse: mãe, você me perdoa, mas não era esse o presente que eu queria estar te dando. E ela me abraçou e falou: filho, muito pelo contrário, esse é o melhor presente que você poderia me dar. Hoje você me dá um dos melhores presentes que a vida pôde me dar, e eu tenho certeza que daqui a 7 meses eu vou te buscar e nós vamos concretizar esse presente que você está iniciando hoje. Então eu saí dia 28 de fevereiro. Pastor, como foi o tratamento? Desculpa voltar um pouco, mas há algumas coisas que eu preciso frisar com vocês. Nós entramos em dezembro com 27 internos na clínica. Nós chegamos na semana do Natal e do Ano Novo, nós tínhamos apenas eu e mais 2 pessoas. É isso mesmo. Muitas pessoas, em meio às datas comemorativas, elas se deixaram levar pelo impulso e saíram e abandonaram o tratamento. Só para que vocês entendam que é muito importante a família. É muito importante que vocês, familiares, intercessores, pessoas que Deus levanta nesse momento a conduzirem alguém que vocês conheçam a mudarem de vida, que vocês permaneçam, que vocês não desistam dessas pessoas. Eu, durante o meu tratamento, por N vezes eu liguei para minha família me buscar, mas a minha família, ela não me buscava. Nossa, pastor, mas que família ruim. Não, eles daqui sofriam muito mais do que eu lá, mas foi necessário. Era necessário que eu pagasse um preço, e quem vivenciou isso comigo sabe muito bem do que eu estou falando. 28 de fevereiro de 2015, termino o meu tratamento. Eu saio da clínica e venho viver algo novo aqui fora. Tentei, irmãos, nesse tempo de fevereiro a junho, viver a minha vida conforme eu pensei que eu poderia viver. Mas é outro ponto que eu quero frisar com vocês nessa noite. Se um dia Deus te levantar para fazer algo, entenda, você não conseguirá mais viver a vida que você tinha sem a presença dele. Não é possível mais, depois que Deus te levantar, que você viva uma vida segundo a sua vontade. E assim eu tentei. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês aqui que só o meu pastor e a esposa dele e a minha esposa sabem. Nem a minha família sabem. Mas nesse intervalo de fevereiro a junho, por que esse intervalo? Porque junho foi quando eu conheci a minha esposa. Eu cheguei a um ponto de pensar que eu poderia viver por mim mesmo, que quando eu me deparei, eu estava em meio a um show mundano. Eu peço perdão para as pessoas que estão nos assistindo por usar esse termo mundano, mas para que você entenda, eu estava em um ambiente ao qual eu não poderia estar pelas minhas limitações.
E naquele momento, quando eu me deparei por mim mesmo, eu já estava com um cigarro na mão. E quando eu acendi aquele cigarro, as minhas mãos tremiam e eu chorava. E de prontidão no meu coração eu despertei o sentimento de sair de lá, de ir embora de lá. E eu fui embora de lá e eu determinei na minha vida que eu nunca mais pensaria que eu era forte. Porque a Bíblia nos fala que quando você pensa que está forte, você está fraco. Eu sempre me coloquei diante de Deus como um pobre miserável, porque eu sabia que a partir daquele momento, a misericórdia dele me visitaria. Em junho, em maio de 2015, nós tínhamos um primo da minha esposa em comum, amigo meu, e nós nos encontramos em uma chácara dos avós da minha esposa. E por coincidência, nós no mês de junho teríamos um show gospel, que eu iria com a minha mãe e a minha esposa também iria. E nós conversávamos ali que nós iríamos no show, e na semana do show eu ainda brinco com a minha esposa, que ela me adicionou no Facebook, me chamou e me perguntou se eu iria no show. Eu até brinco com ela, porque eu falei, poxa, aos 45 do segundo tempo, é porque, pastor, ela não deve ter conseguido ninguém para levá-la no show. Aí ela pegou e me ligou. E eu disse que ela poderia ir comigo, eu a levava. Eu até, naquela época, eu tinha um carro apenas de 2 lugares. Eu deixei o meu carro e paguei um táxi para poder levar ela. E a partir daí nós vivenciamos aquele show juntos. Nós percebemos que Deus, ele tinha algo para as nossas vidas ali. E foi despertado, pastor, algo diferente em nossas vidas. E eu saí dali com a certeza de que aquele que ele inicia o projeto, ele é fiel e justo para cumprir. Eu sabia que ali era mais um passo que eu deveria dar fora do barco, em direção a Jesus, pastor. Amém. Eu falo sempre às pessoas quando perguntam sobre a questão de doutrina, de predestinação, de responsabilidade humana, eu sempre falo assim, eu creio que Deus, ele te dá o caminho e você é responsável por trilhar o caminho que ele te deu. Então talvez se você não tivesse despertado naquele show secular e falado assim, caramba, o que eu estou fazendo da vida, não tivesse voltado para trás, talvez a gente não estaria aqui agora contando essa história. Porque o plano de Deus é esse que você está vivendo, mas talvez você não teria optado por trilhar esse caminho. Isso é lindo demais. E você, Fran, com relação à paixão que foi criada ali, por puro interesse, segundo ele? Foi não, no começo foi difícil. Lembrando que o show a gente foi dia 12 de junho, no Dia dos Namorados. A gente não tinha intenção de ficar junto nem nada, porque eu pedi mesmo a carona para ir com ele. E eu sei que naquele show, no entanto, o Anderson Freire demorou muito para chegar. E minha sogra já me chamou de norinha ali. E Deus já estava agindo de uma tal forma que eu senti que era ele o homem da minha vida. E a gente foi dia 12 de junho, dia 19 de junho ele foi lá na casa dos meus pais pedir namoro. A gente começou a namorar dia 19 de junho de 2015. A gente noivou dia 9 de outubro de 2015 e a gente casou em agosto de 2018. Quando eu decidi mesmo que ele era o homem da minha vida, Deus confirmou, eu falei, eu quero namorar, noivar e casar. E foi assim, Deus agiu e foi muito lindo, porque hoje a gente já está casado, hoje mesmo completa 1 ano e 8 meses de casado, e é só coisa maravilhosa que a gente tem para falar. Com certeza, irmãos, e algo que a minha esposa, ela comentando aqui, eu até me lembrei, minha sogra, meu sogro, eles devem estar nos assistindo, do nosso início. O início do nosso namoro, ele, como todo relacionamento, eu venho de uma família que se converteu, em nome de Jesus, uma família que não era convertida, hoje se converteu, e para mim foi um pouco, eu fiquei um pouco receoso de me adentrar a uma família totalmente convertida, com base bíblica, com base evangélica.
E eu me recordo ainda que um dos nossos primeiros encontros, né, amor, eu conversei com a minha sogra e disse: sogra, hoje à noite eu vou aí conversar. Ainda na época Sandra não tinha essa liberdade. Ainda essa noite eu vou aí conversar com o Marco. Minha sogra, ela entrou em pânico. Ela falou assim: não, irmão, pelo amor de Deus, espera um pouco, não é hora. Mas eu tinha sentido no coração que era chegado o momento. E eu gosto muito de sempre ter essa convicção comigo, de que quando Deus ele coloca um projeto para que a gente trilhe, para que a gente viva, Ele já vai encaminhando os anjos dele na frente, abrindo os caminhos, derrubando as muralhas e nos protegendo para que as coisas aconteçam com naturalidade. Talvez, assim como o pastor disse, se eu não tivesse dado o primeiro passo fora do barco, talvez hoje eu poderia estar preso dentro dele, receoso ou até indeciso se eu poderia ou se eu teria capacidade ou não de vivenciar isso que hoje eu estou vivendo, né, pastor? É isso daí. Você falou do barco da limitação. O Daniel está colocando aqui que está todo mundo lá assistindo, a família, né? Sua família, está todos lá, os irmãos e acredito que o pai e a mãe dela. O pai dela, eu tive a oportunidade de conhecer ele, tive poucas experiências com ele, mas ele é uma pessoa que quando você chega e olha, dá vontade de voltar para trás. Dá medo, irmão, dá medo. E aí quando você fala do barco da limitação, talvez o pai dela até chegou a aparência dele chegou talvez a ser um barco de limitação para você, né? Sim. Mas o que foi mais incrível é que é a forma quando Deus ele faz. É muito nítido quando você está trilhando os caminhos de Deus, a forma que as coisas acontecem. É muito exposto, é muito visível quando você está trilhando as coisas conforme Deus queira que você trilhe. Porque a Bíblia fala que os caminhos de Deus, eles são caminhos de paz. Então eu tinha a convicção que a Francine era a mulher que Deus tinha para a minha vida. Porque nós dois vínhamos de relacionamentos frustrados. Mas automaticamente as coisas velhas se passaram. E quando nós demos esse primeiro passo em prol de caminharmos com Cristo junto, nós passamos pelo curso de noivos também, na Igreja da Graça, que foi uma bagagem muito boa para nós. E Deus, daí então, Ele tem levantado instrumentos e pessoas para nos aproximarem mais perto dEle. E é isso que Deus ele tem preparado cada dia mais a cada um de nós. Ele quer nos levantar, Ele quer nos capacitar para que aquilo que um dia eu e a minha esposa, nós precisávamos vivenciar, hoje nós temos que fazer com que outras pessoas venham a vivenciar, né, pastor? Amém. Fala um pouquinho para o pessoal também sobre o diagnóstico. Depois de casado, você descobriu, né, que havia um impedimento para ela engravidar, né? Sim, pastor. As pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nos conhecem, eu tenho convicção plena que todas as pessoas que estão nos acompanhando sabem o desejo da Francine de ser mãe. E nós nos casamos, e tenho total liberdade em falar isso a vocês. Desde então nós não nos preveníamos, esperando que esse momento chegasse. E então, irmãos, eu percebia que não acontecia. Minha esposa procurou a medicina e eu também. Minha esposa recebeu o diagnóstico médico: Francine, tudo perfeito. Quando eu busquei o laudo, eu tenho certeza que é só eu, Mateus, que faço isso, você não faz isso. Abri na minha casa e fui querer saber o que estava falando ali, antes de esperar o médico. Mas só eu faço isso, tenho certeza que você que está nos assistindo não faz. O pastor também não, a Ana Paula, minha esposa, não faz, só eu. E eu percebi que algo havia de errado ali. E eu, antes mesmo de esperar a resposta do médico, isso mexeu muito comigo. Esse vento contrário, ele entrou na minha vida e ele me derrubou naquele momento. E é outro ponto que eu quero frisar com você. Eu sei que saiu um pouco fora, mas Deus ele tocou no meu coração para trazer isso para você. Eu não sei qual tem sido o vento contrário que tem chegado até a tua vida,
Eu não sei se por algum momento você deixou a janela do seu coração aberta e um vento contrário entrou e está te balançando, está tentando te derrubar. Mas vamos voltar no início. Aquele que iniciou a obra, ele é fiel para cumprir. Amém? Recebi esse diagnóstico, de prontidão eu abri e vi que algo estava errado. Por exemplo, não me recordo, o que era para estar em 50 estava em 5. E o que era para estar arrebentando, voando, estava em 0. Isso mexeu comigo. Pelo fato do sonho que minha esposa tinha. Eu criei em mim uma limitação. Mais uma limitação que eu comecei a vivenciar novamente dentro do barco. No início era o vício, agora era a infertilidade. Marquei o retorno com o médico, conversei com a minha esposa, voltei no médico e ele disse: Mateus, o diagnóstico é o seguinte: de 100% de chance de você ser pai, 95 são negativas. Eu falei: doutor, olhei nos olhos dele e falei: doutor, eu fico com os 5% e com a palavra de Deus. E ele de prontidão olhou para mim e falou assim: você crê em Deus? Eu falei: muito mais do que o senhor imagina, porque se eu estou na tua frente, é porque foi Ele que me conduziu até aqui. E ele falou: nossa, é linda essa tua fé, vamos ali que eu vou te examinar. Fez alguns exames. Mateus, aqui está a receita, alguns medicamentos hormonais, para que você venha tomar, para que estimule, para que isso aconteça. Eu peguei a receita, montei no meu carro, novamente, aquilo mexeu comigo, e eu fui buscar a minha esposa. Naquele momento, eu e minha esposa, nós conversávamos, e em nenhum momento, diante de Deus, dos meus pastores e da minha esposa, o vento que me derrubou, sequer balançou a minha esposa. E isso, irmãos, foi fundamental, para que a nossa estrutura, ela não fosse abalada. Deus naquele momento renovou tanto as forças da minha esposa, que nós saímos daquele médico, passamos numa loja de roupa infantil, compramos uma roupinha unissex, e dali então, nós orávamos diariamente, acreditando que o nosso filho ou nossa filha iria usar aquela roupa. Irmãos, a fé é a certeza daquilo que eu não espero, e a convicção daquilo que eu não posso ver. Naquele momento, Deus ele depositou no meu coração e no dela a fé necessária para acreditar que a bênção chegaria. Porém, havia um momento, e Deus nos deu 2 palavras. A minha, ele disse sobre Ezequias: filho, coloca a tua casa em ordem. E eu entendi que naquele momento, pastor, não era a hora. Naquele momento era o meu desejo e o dela, mas não era a vontade de Deus. Deus ele tinha outras prioridades na minha vida e na dela. Talvez você esteja vivenciando a demora para que a tua bênção chegue, mas Deus ele tem na tua vida outras prioridades. Talvez pode ser a mesma que a minha. Coloque tua casa em ordem. E a minha esposa, e Deus no coração da minha esposa, ele acendeu a chama de Ana. Ana, a Bíblia fala que o esposo dela chega até ela e diz: Ana, não se é melhor eu, seu esposo, do que 10 filhos. Irmãos, não tinha palavras que poderiam vir contra minha esposa, que atingiriam ela a tal ponto de frustrar a palavra que Deus deu no coração dela. E isso foi fundamental, pastor, para que nós viéssemos a vivenciar. O diagnóstico negativo, ele veio em agosto de 2019. E agora, há alguns meses, eu vou deixar minha esposa falar, porque essa parte eu acho que ela está gritando ali: deixa eu, para falar um pouquinho de como foi essa descoberta. Vamos ver se eu consigo. Lembrando que a primeira roupinha que a gente comprou foi a primeira de muitas, né? Que, para quem sabe, vai lá em casa ver. Eu não conseguia esconder essa fé que eu tinha no meu coração, que acho que a cada dia lá no meu serviço tem uma loja perto que eu ia e comprava uma roupinha. E Deus ele agiu na nossa vida no tempo certo. Fevereiro me deu um cisto hemorrágico.
Eu estava com dor, eu fui ao médico, me deu cisto hemorrágico. O médico falou, olha, você está com 2 cistos hemorrágicos. E para melhorar isso, você vai ter que tomar anticoncepcional. Eu fui para casa, fui com ele na farmácia, a gente comprou anticoncepcional, porque nunca senti a dor que eu estava sentindo e eu fiquei preocupada, porque eu sempre vou ao GO, tudo, faço tudo certinho. Aí eu falei para ele, amor, eu não vou tomar, porque se eu tomar, vai atrapalhar. E eu voltei na minha ginecologista, porque eu tinha ido em 24 horas, porque ela não estava atendendo. E ela falou, não, você não vai tomar, eu estou te acompanhando, eu sei que você quer engravidar, então você não vai tomar. Até aí eu fiquei firme, eu não tomei medicamento nenhum, e fevereiro passou. E março, não lembro a semana, foi na semana que eu fiquei doente? Não, acho que foi na segunda. Enfim, o dia certinho eu não lembro. Numa terça-feira eu estava muito ruim, eu saí de serviço e fui no médico. O médico falou, olha, você está com suspeita de dengue. E aí ele falou, volta na quinta-feira, porque o sintoma iniciou hoje, eu não vou conseguir te dar se você realmente está com dengue ou não. Aí eu voltei para casa, tomei um remédio que ele tinha me passado, e eu fiquei em casa. Falei, olha, amor, estou de atestado, quinta-feira eu tenho que voltar para mim fazer o exame para mim ver se... E isso estava atrasado. Lembrando que fevereiro atrasou 12 dias. Porém, meu bebê continuou machucado, que é como eu falo. Que toda vez que descia para mim, mesmo eu usava minha fé e falava, não, eu sei que você está machucado, mas você vai vir no tempo certo. E fevereiro atrasou 12 dias e veio normal. Em março, quando eu voltei na quinta-feira para mim fazer os exames novamente, eu pedi para a médica, eu falei, olha, médica, está atrasada novamente, você pode me dar um exame para mim fazer? Eu tinha que esperar 1h30 para mim saber o resultado da dengue, aí eu fui do laboratório do lado e fiz o exame. Aí a dengue deu negativa, a gente foi para casa, tudo. Aí ele estava comigo, ele viu que eu fui fazer o exame para ver se eu estava grávida ou não. A gente foi para casa, aí o resultado ia sair após as 3. Ele estava na sala assistindo um louvor, aí eu peguei e olhei o exame. Só que eu estava muito em paz, no entanto que eu nem queria fazer novamente o exame para ver se eu estava grávida ou não. Aí deu 3 horas, 3 e pouco, eu fui olhar. E eu não entendo muito, porque esse resultado que saiu, apareceu vários números, só que eu vi lá, mulher não grávida, 4.000 e pouco, o meu deu 8. Ele estava na sala, eu estava ali na mesa, minha mão começou a suar, eu falei, não, eu preciso ver se isso é verdade. Já mandei para minha prima, ela falou, prima, eu mandei para todo mundo aqui, e todos estão falando que você está grávida. E eu não sabia o que fazer com ele, de fazer alguma surpresa, aí eu peguei, ele estava ouvindo louvor, eu fui e tirei. Aí eu coloquei um louvor da Elaine Martins, lindo presente. Aí eu fui no quarto e saí com uma roupinha chorando. E meu milagre aconteceu, gente. No dia 19 de março eu descobri que eu estava grávida. Amém, gente. Basicamente a nossa história é sobre a gravidez. Eu procuro resumir ela em uma frase que eu ouvi essa semana. Você também deve ter ouvido já. A salvação, ela é individual, mas aonde você vai chegar, ela é muito influenciado pelas pessoas que você convive. O lugar aonde você vai chegar, ele é totalmente influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor. Eu e a minha esposa, nós tivemos o privilégio de uns tempos para cá, termos vivenciado experiências, pastor, sobrenaturais com Deus. Deus, ele tem colocado pessoas em nossas vidas, todas elas no tempo certo, conforme a nossa necessidade. E hoje o que nós temos vivido é apenas o privilégio de desfrutar de uma vida que, se eu disser para vocês que foi fácil, talvez poderia ser um pouco de hipocrisia da minha parte. Mas você recebeu um diagnóstico negativo, sabendo que você poderia influenciar no sonho da sua esposa, tentou me derrubar. Mas a minha casa, ela foi edificada na rocha. E o vento pode vir,
que Ele não vai derrubar nem a mim, nem a minha esposa, pastor. Amém? Glória a Deus. Comentei com você um tempo atrás, não sei se você lembra, sobre uma pessoa que eu conheço, não é daqui, é de São Paulo, que ele recebeu o mesmo diagnóstico que você. Sim. E quando ele chegou com o diagnóstico em casa e mostrou para a esposa, isso é plausível da parte da Fran. Porque quando ele chegou com o diagnóstico e apresentou para a esposa num sentido de vamos orar, De socorro, de né? socorro, ela pegou as coisas dela e foi embora. Sim. Então isso é lindo da parte da Fran, pegar na sua mão, igual Jesus pegou na mão daquele cego em Betsaida e falar, vamos para fora, vai dar tudo certo, o milagre vai chegar, as coisas vão acontecer. Sim. Isso é fantástico. Eu sempre enfatizo, a Bíblia ela fala que é melhor serem dois do que um por conta disso. Quando um precisa de um apoio, o outro está ali para socorrer. E agora, o momento tão esperado. Pois né? é. Vamos descobrir. Nós íamos fazer, irmãos, a revelação na live, mas a gente achou melhor não. Tá? Nós vamos fazer aqui. É brincadeirinha. Brincadeira, irmãos. A gente vai se organizar aqui agora para estar fazendo com vocês a revelação. Minha esposa está inquieta, mas eu creio que será algo para a honra e glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Estou vendo aqui que bastante gente está curioso para saber, né? Não precisa bater na gente, não. É brincadeira. Nós já vamos revelar aqui para vocês. Que Deus abençoe. Tem o Nenê que quer falar algo para você. Eita, glória. Oi, papai. Estou aqui para dizer umas coisinhas para você. Primeiro, que eu sou o bebê milagre de vocês. Pai, hoje você e a mamãe completam 1 ano e 8 meses de casado. E sabe, Deus sabe o momento certo em colocar eu na vida de vocês. Vocês não desistiram de lutar por mim. Hoje sou fruto seu e da mamãe. Como estou feliz em me sentir amado dentro do ventre da mamãe. Sou um bebê tão sonhado por vocês que já estou emocionado aqui dentro. Agora, papai, quero te dizer que se eu for uma menina, papai, como vou ser um grudinho seu. A mamãe, então, nem se fala. Vai te deixar doidinha, papai. Já vejo os laços, os vestidos, a cada mimo e sonho que a mamãe tem. Mas, papai, já se prepara, porque se eu for um menino, mamãe já quer comprar uma roupa de goleiro para você me ensinar a jogar. A mamãe vai querer colocar cada roupa estilosa em mim e serei mais um príncipe na vida dela e um grude com a mamãe. Mamãe e eu escrevemos essa carta para você, era 12:00. Lembrando que eu e a mamãe estava pensando nesta mensagem para você, papai, ontem na hora que a mamãe deitou. Papai e mamãe, como tenho tanto orgulho de vocês. Tão pequenino e já sinto a fé que vocês têm. Obrigado por todo esse mimo e cuidado com a mamãe e comigo. No começo, quando eu nascer, meus papais, será tudo novo. Precisarei muito de vocês. Mas já me sinto seguro e muito amado por vocês. Como mamãe diz, sou uma joia rara. Agora vocês estão preparados? Vamos, papai e mamãe, estoura esse balão logo e vamos saber se será eu, Rebeca ou Samuel Henrique. Amo vocês. Glória a Deus. Bom, eu não escrevi nada, mas eu vou falar. Eu quase não gosto de falar, mas a Ana Paula tá rindo de mim aqui. Você me deu? Que alfinete? Não, tá aqui, ó, tô brincando. Esperar minha esposa vir aqui que ela tá pondo.
povo deve estar olhando, tá falando: ei, Mateus, chorão, toda vez chora. Bom, amor, eu queria te falar algumas coisas também do meu coração para você nessa noite. Eu acho que você, mais do que ninguém, sabe tudo aquilo que nós passamos, desde o momento em que a gente decidiu ficar junto. Você sabe que nós passamos por muitas dificuldades, nós passamos por situações que pareciam que não iam ter fim. Nós nos sacrificamos por muitas coisas em prol de hoje estarmos aqui. Mas nós nunca nos esquecemos da nossa essência. Naquele show, você olhar para mim, eu olhar para você, a gente sentir que realmente há um propósito de Deus. E muito obrigado. Eu só tenho que te agradecer pelo filho, sim, mas por todos os momentos em que eu esperava uma reação sua, eu me surpreendia. Nos momentos em que eu esperava que você fosse ficar tímida, você se posicionava. No momento em que eu esperava que você fosse ficar triste, você se alegrava. E eu te agradeço muito por nunca ter desistido de mim. Pelo simples fato do meu passado nunca ter influenciado o nosso presente e naquilo que nós temos para viver de futuro. E você foi fundamental para essa pessoa que você hoje vê na tua frente, para esse pai que daqui a pouco já vai dar o nome ao filho. E eu te amo demais. Glória a Deus. Podia ter um monte de gente que batendo palma, mas vocês estão batendo palma em casa, eu tenho certeza. Vai fazendo a janta aí que eu estou chegando. E agora, irmãos, glória a Deus. Ai, São Paulo. Carrego comigo uma realidade. Sonhava com isso, agora é verdade. Sonhava em te sentir. Calma, gente, calma, gente. Posso esperar Faz parte, faz pra parte. te ver aqui.